Fala galera, tudo bem? Seguinte, eu tava dando uma olhada ali nos vídeos do YouTube e eu vi que agora fez 3 anos do primeiro vídeo que eu postei e eu tinha falado que eu ia fazer um vídeo com a minha esposa pra gente falar somente do testemunho da nossa vida, a gente namorando, como que a gente se converteu, para postar para que sirva como um testemunho. Então eu creio que se a gente está fazendo esse vídeo aqui agora, eu quero até deixar registrado que a gente já tinha feito até um outro vídeo antes, mas acho que Satanás não ficou muito feliz e deu um erro, travou tudo, mas enfim. ah, a gente está com Jesus Cristo, né? A gente já fez uma oração aí e estamos gravando o vídeo do testemunho. Então, assim, o testemunho, eu acho que ele é importante porque ele pode vir a edificar vidas, né? Então, assim, algo que eu passei, que a gente passou, você que está vendo esse vídeo pode vir a não precisar passar o que a gente passou, sabe? Então, eu acho que é muito importante e muito válido o testemunho, amém? Então, eu quero já ir direto ao ponto para esse vídeo não ficar muito longo, por mais que ele vai ficar um pouco longo por causa do testemunho que realmente é longo. A gente vai tentar ainda compactar esse vídeo, amém? Então, tudo começa lá, final de 2001, começo de 2002, quando a gente se conheceu na oitava série. Eu tinha 14, a Ju tinha 16. Então eu brinco que a Ju já era mais velha, então ela me levou mal comigo. Brincando, claro, né? Não, eu Mas, era mais inocente com é, 16 do que ele com 14. mas enfim, isso não vem ao caso, não pode, a gente pode fazer outro vídeo outro dia. Mas a gente se conheceu lá, então eu com 14, eu com 16, lá na oitava série. E daí a gente namorou por 3 anos e depois de 3 anos de namoro, a gente ficou um ano de noivado. Então a gente sempre foi muito amigo, desde o primeiro dia, que ela já me engambelou com uma historinha lá do gincana, que não sei o que lá, daí eu caí na laia dela e tamo aí, né? Mas fica atento a esse vídeo que você vai saber, quem conhece a gente, que teve um recesso e é sobre isso que a gente vai falar. Então depois desses 3 anos de namoro e um ano de noivado, então a Ju começou a ir na igreja com o tio dela, com o Vaninho, e ela começou a entender, a buscar, né? E eu, mais para agradar a Ju, eu comecei a ir junto, mais contra a vontade. Ia mesmo só para acompanhar, né? Então eu não gostava de ir na igreja. Eu pensava, toda vida tem que ficar indo na igreja, coisa chata, né? Então assim, ó, já serve de edificante, já é edificante, é uma edificação para talvez você que esteja vendo esse vídeo, que hoje em dia eu vejo a importância, porque assim, a cada domingo você vai, cada culto você vai, cada terça, não importa qual é o dia que você vai, se vai mais que um dia, você vai estar aprendendo alguma coisa. Então aquilo está te acrescentando, aquele pouquinho que está te acrescentando vai te mudar. Hoje em dia eu sou o que eu sou por causa daqueles poucos que eu fui ouvindo, entende? Por mais que eu não sou perfeito, mas eu sou muito diferente do que eu era. E essa transformação não é do dia para noite. Então a gente vai aprendendo, vai sendo transformado. Mas enfim. Eu só queria comentar, eu sempre digo também que o ir na igreja é como tu ir para a escola. Na primeira série, por exemplo, tu vai um dia, tu vai dois, mas tu não aprendeu a ler. Mas para te aprender a ler, tu tem que ir esse um dia, 2 dias, o terceiro dia. Então, parece que é só mais um domingo, mas não é. Ele vai te acrescentando, ele vai te É uma edificando, caminhada, ele né? vai te abrindo os olhos, ele vai te libertando de coisas que Deus quer te libertar. Então, é como se fosse uma escola, sabe? É só mais um dia, mas não é só mais um dia. É um dia muito importante. Cada um é um. Sim, hoje eu entendo isso, sabe? Então talvez você tá vendo, poxa, mas a minha mulher sempre fala, vamos na igreja, e eu não quero. Então, tipo, cara, faz um esforço, sabe? Ou se é o inverso, né? Então faz um esforço para que possa ser acrescentado na vida de vocês. Voltando pro testemunho. Então, depois desses 3 anos de namoro e um ano de noivado, então a Ju indo na igreja, eu indo meio que a contragosto, a Ju entendeu que fornicação era pecado. Então a gente já tinha, a gente já se relacionava, então já tinha relacionamento sexual. E a Ju entendeu, não, a gente não é casado ainda, então não tá certo. Eu escutava, né, sempre muitas pregações, e um dia eu estava em casa e estava escutando uma pregação que estava passando na TV.
E eu tava sozinha até no quarto e o pastor falou que fornicação era pecado. Naquele dia ali, me caiu a ficha. Pensei, meu Deus, eu tô fazendo errado. Eu tô desonrando os meus pais, porque eu tenho uma aliança com eles até eu ter relação sexual com alguém, então eu tô desonrando eles e tô desobedecendo a Deus também. E daí, a partir dali, eu comecei a falar pro Jeff que eu não conseguia mais. E eu fiquei durante 6 meses assim, falando, eu não consigo mais, eu não consigo mais. Até que chegou um dia e eu falei, eu não consigo mais. Daí foi onde a gente... A gente, tipo, a gente sempre foi muito amigo. Quem conhece a gente sabe, a gente, desde sempre, a gente foi muito amigo, assim, a gente sempre se amou, Demais. sabe, demais, né? Então, a Ju foi minha primeira namorada, assim, tipo, assim, né? A Ju também falou que eu fui o primeiro namorado dela, por a gente ser bem novo, né? Então, não tinha assim, meu Deus, mas cara, quando a gente falou, não, então é melhor a gente se separar, né? A gente pegou e separou. Mas não tinha como, assim, as pessoas não entendiam, assim, cara, mas como é que vocês se davam tão bem? Poxa, mas vocês eram tão parecidos até... e quem conhece a gente, né? Hoje em dia o nosso cabelo é diferente, né? Mas até o nosso cabelo era igual. Até o meu cabelo era repartido, o cabelo da Ju era O meu repartido era no meio, curto, extremamente curto, curto e o meu era mais comprido. o meu era mais curto que o do Jeff, É, né? E então... era repartido no meio, então a gente era muito parecido fisicamente. E a gente tinha um relacionamento muito legal, assim, entre a gente. E todo mundo percebia isso. Então, quando a gente se deixou, as pessoas não entendiam o porquê. E daí, quando eu falava o porquê, daí que elas não entendiam mesmo. Porque elas não criam no que eu sim, cria, elas não tinham conhecido o que eu conhecia. E eu sim. nem as condenava por isso, porque eu entendia como é que elas vão entender algo que elas não compreendem, né? As pessoas, eu digo assim, que não caminhavam comigo, né? Que não conheciam o que eu tinha conhecido. Sim. E nesse sentido, assim, como posso dizer, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, então é mais fácil fazer o que é errado do que fazer o que é o certo, entende? Então, assim, com quem eu falava, eu dizia assim, por que vocês terminaram? Eu dizia, porque a gente já tinha relação, a Ju começou a ir na igreja, e eu nem entendia que, tipo, era por causa de Jesus, ela começou a ir na igreja, e ela achou que era errado, e a gente separou, porque, mas só por causa disso? Sim, só por causa disso. O pessoal pensava, mas que bobeira, entende? Eu também acho, mas, tipo, eu não tinha entendimento. E a palavra fala também que o povo perece por faltar entendimento. Então, tipo, eu pereci, a gente pereceu porque eu era o burro da história. Me faltava entendimento. Se eu continuasse buscando, indo na igreja, eu ia entender. Então, serve de testemunho para vocês que estão vendo, como um exemplo, sabe? Claro que toda honra, toda glória é para Jesus, para que ele diminua, para que ele cresça, que a gente diminua. Toda honra, toda glória é para Jesus. Mas serve de testemunho nosso para que algo que a gente passou você não precise passar. Então, se você, namorado, noivo, marido, sei lá eu, se a tua esposa está indo, se a tua namorada está indo na igreja, cara, acompanha. Por mais que no começo vai ser difícil, digo por experiência própria, porque para mim era horrível, entende? Então, mas continua, porque cada vez que tu for, tu vai aprender algo, vai ser acrescentado algo e tu vai ser transformado. E para melhor, sabe? Hoje em dia eu vejo que é para melhor. E chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, né? O Jeff chegou para mim e disse para mim, ele até fez algo assim para mexer, né, comigo. Ele abriu um porta-aliança vermelho, lindo. Nós já era noivo. Eu não lembro. Ele abriu esse porta-aliança assim na minha frente e disse, escolhe, curto e grosso, ou eu ou a igreja, né? Que eu não entendia, né? Eu peguei a minha aliança e coloquei naquele porta-aliança e ainda falei para ele assim, cuida com as menininhas novas, cuida com elas. Ainda falei para ele cuidar. Mas assim, eu tava tão cheia de Deus, eu tava tão bem com Deus que, apesar que eu amava muito ele, mas quem tava acima dele era Cristo. Então aquilo me fortaleceu muito, porque sem Cristo eu não conseguiria fazer isso. Então não foi nada de mim, foi algo que veio de Deus para mim. Eu tive o entendimento da palavra e através desse entendimento eu tomei uma decisão. Sabe? Então foi isso que me fortaleceu para mim tomar a decisão, porque por mim mesmo eu não ia tomar, né? Eu não ia, jamais iria querer deixar dele, eu amava muito ele. Eu também, né? Sabe? Não tinha entendimento, né? Mas o que Deus falou para mim foi muito mais forte do que o amor que eu sentia, sabe? Então foi o que me fortaleceu para tomar essa decisão, né? Então, por mais que a gente se amava, por causa dessa falta minha de entendimento, a gente acabou se deixando. Tá? Entende? Então, assim, ó, acabou, acabado. Tipo assim, ó, acabou. Não tem mais, entende?
Então, Só para eles saberem, nessa época o Jeff tinha 18 anos. 18 para 19. Então 18, né? ele não tem essa desculpa de dizer que era de menor, que não dava para casar, ele podia casar. E ele tinha 18 e eu tinha... Não, você tinha recém feito 19 e eu tinha feito 21 anos. Então a gente poderia até casar. Assim, já era de maior, isso que eu já queria dizer. Assim, já era de maior, né? Nada impedia. Claro, a gente não tinha nada, né? A gente era novo ainda, mas nada impediria de casar se quisesse. Volta para isso que eu falei antes, assim, né? O que a gente passou, talvez você não precisa passar, entende? Então, a gente se separou, a gente tá junto hoje, aí gravando esse vídeo, pela misericórdia de Deus. Porque poderia ter dado tudo errado, sabe? De eu ter casado com outra mulher, a Ju ter casado com outro homem, às vezes já ter filhos, tudo, sei lá, às vezes já ter até se separado, se divorciado, mas enfim, entende? Pela misericórdia de Deus a gente está aqui hoje, viu? E é parte do testemunho que a gente vai continuar contando para ti, sabe? Mas você que está vendo isso, né? Não precisa passar por isso. Cara, fica firme com Jesus, busca nele, sabe? Vai para a igreja, por mais que, poxa, que chato. Às vezes, talvez tu não tá na igreja certa. Procura uma outra igreja que talvez seja mais parecida contigo, sabe? Então, assim, tem muitos casos que pensam assim, poxa, os crentes são tudo chato. E é o que eu falava. Porque, tipo assim, que quando a gente se separou... Quando a gente se separou, eu pensava, esses crentes são tudo chato, né? Que já se viu, a gente se separou, a gente se amava, mas como que só se separou por causa que esses crentes enfiaram coisa na cabeça dela e não sei o que lá. Então, tipo, hoje em dia eu sou um desses crentes chatos, né? Mas na época, eu pensava, esses bando de crente chato do caramba aí, quer mais que se lasque, for tacar fogo nas igrejas. Fogo não, né? Tacar pedra nas igrejas, não sei o que lá. Ou seja, eu falava muito e não fazia nada, né? Mas não gostava dos crentes. Mas porque me faltava entendimento. Então, assim, eu sou um testemunho disso, entende? Porque se eu não tivesse passado por esse lado, eu não teria moral para estar falando hoje, entende? De dizer para ti, cara, aguenta firme, vai na igreja, tu vai ser transformado, tu vai aprender coisas que vão te transformar, vai transformar a tua vida, vai transformar a vida da tua família, do teu namoro, do noivado, do teu casamento, para melhor, sabe? Hoje em dia eu posso te afirmar, sabe? E se com certeza tu procurar Jesus e seguir o ensinamento de Jesus e dar um pouco de ouvido para esse nosso testemunho, daqui a alguns anos que passar, você vai ver, cara, é bem isso mesmo que o Jefferson e a Juliana falaram aquela vez. Hoje em dia, eu tô aqui testemunhando, talvez tu vai estar também testemunhando para uma outra pessoa e dizendo a mesma coisa que a gente está falando. Amém? Então, assim, a gente, para voltar para o testemunho, tentar compactar ele, né? Então a gente se separou, separado mesmo, não tinha mais. Isso não. Em 2006, né? Isso era 2006, né? Março então, de 2006. Não tinha um contrato, a gente vai ficar um ano separado e depois a gente volta. Não tinha. Acabou, entende? Então, a Ju continuou seguindo a vida dela, eu continuei seguindo a minha vida e até nesse meio tempo eu namorei com outra menina, né? A Ju, eu não vi ela nunca namorando com ninguém, mas segui minha vida, a Ju seguiu a vida dela e um dia deu um plim. Um ano depois certinho. Por que deu um plim? Porque eu tava um ano longe, né? E daí eu gostava muito do Jeff, amava muito ele. E então eu sentia um pouco de falta, né, do carinho dele e tal. Mas nesse ano eu aguentei firme, assim, Deus me sustentou maravilhosamente bem. Então ele me deu de presente uma faculdade, ele me deu algumas coisas que para mim foram muito legais, muito importantes nesse um ano, né? E daí chegou um dia que eu fiz uma oração e disse para Deus, eu quero um esposo. Eu não quero mais ficar sozinha. E daí, nesse dia rolou uma lágrima no meu rosto. Porque eu passei um ano, assim, sustentada por Deus. E nesse dia rolou uma lágrima. Eu disse, Deus, eu não quero mais ficar sozinha. E eu quero um esposo. Então, eu já estudava. E daí, uma semana depois, eu soube através de um amigo do Jeff que ele gostaria de conversar comigo. Lá na unidade. É nóis. E daí eu falei assim, capeta, tu acha que tu vai me enganar? Disse, pra ver a moral que eu tava, né? Não, era pra ver a moral. Né? Eu não queria ver nem pintar na minha frente. Porque eu pensava assim, gosta nada. Se gostasse, não fazia isso que tá fazendo, eu pensava. Claro que cidade pequena, o povo aumenta um pouco, né? Assim, quando a gente voltou, eu botei uma pedra tudo em cima, né? Eu não queria saber de nada, ele tava solteiro. Então, assim, a vida que ele teve lá, o problema era dele. Eu tava solteiro também. Mas, enfim, assim, ó, pra quem não conhece a gente mora em Londres.
É uma cidade pequena, Santa Catarina. Hoje em dia tem uns 12 mil habitantes. Na época tinha uns 10 mil. Então, tipo assim, não tem como não se cruzar aqui, sabe? Por mais que tu tenta se esquivar, uma hora ou outra tu se encontra no mercado, tu passa na rua. Então a gente se cruzava, assim, passava um pelo outro. E sempre, cara, aquele sentimento de amor que eu tinha nunca acabou, sabe? Então, assim, para vocês entenderem. E é, infelizmente, o que muitos casos acontecem hoje em dia. Muitos casos acontecem hoje em dia. Assim, ó, a pessoa ama, eles se amam, mas por causa de um orgulho, por causa de uma birra, por causa de uma bobeira, eles se deixam, sabe? Não, por não ter Jesus, por não quebrar esse orgulho, por não ser uma pessoa melhor, que hoje em dia a gente consegue ser por causa de Jesus, eles se deixam, cada um vai para um lado, acaba se casando com outras pessoas que, no fundo, realmente não estou aqui julgando, mas é o que ia acontecer com a gente. Digo por mim, sabe? Não ia ser pessoa que, cara, foi amor à primeira vista, sabe? Quando eu viajei. Então era a pessoa que amava, eu não tinha. Eu ia estar lá com 100 anos, sabe? Tipo música do Luan Santana. A gente nunca ia esquecer, né? A gente nunca ia esquecer, sabe? Então, por isso a importância do testemunho que a gente está dando aqui hoje, sabe? Que pode mudar a tua vida. Pode mudar a vida de alguém. Às vezes você vai compartilhar o vídeo com alguém, manda para alguém que às vezes está passando por algo, que às vezes é diferente, mas é parecido, dá de tirar alguma ideia. Então, assim, ó, ia passar anos, eu ia lembrar da Ju, sabe? E, cara, foi meu primeiro amor, eu ainda amo ela hoje em dia, e com certeza eu ia amar, sabe? Porque não teria como apagar. Mas, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Jesus Cristo, o nosso caso, graças a Deus, deu certo. Porque depois desse ano que me deu esse plim, que eu tenho certeza hoje em dia que foi por causa do Espírito Santo, que o Espírito Santo tocou no meu coração, porque do nada, assim, cara... Na verdade, Deus ouviu minha oração. Né? Foi isso mesmo. Deus ouviu a oração da Ju. E eu achei que era o diabo, e ela né? pediu um marido, e o marido... Ó! Eu orei realmente com fé. Não, o marido era eu, né, cara? Tanto que eu achei que o diabo tava me enganando, querendo me enganar. Daí eu pensei, não, tu acha que eu vou cair? Daí fui conversar, né, com ele lá. Daí, tipo... Aceitei conversar. Eu nunca tinha aceitado, eu não aceitava conversar com ele. A gente não aceitava. Eu tinha tentado algumas conversas, assim, por telefone. Mas não... Mas era sempre a mesma ladainha. Tipo assim, cara, sai da tua igreja, vamos ir na minha, que eu era um católico não praticante, entende? Que é... Você falava, né? Eu dizia, né? Vamos na minha, mas assim, eu não nem queria nada com nada. Eu não queria nada com nada. Eu só tentava, às vezes, ligações, assim, pra conversar, né? Bobeira, não ia dar certo. Mas nesse um ano foi diferente. Nesse um ano, assim, ó, hoje eu sei que é o Espírito Santo, assim, que me constrangeu, que falou assim, cara, tu é o errado, velho. Tu tá fazendo. A menina certinha, ela terminou por quê? Porque ela entendeu que era errado, entende? O que tu fez, louco? Sabe, assim, hoje em dia eu conheço por causa da palavra que fala que Saulo, que é Paulo, na verdade, que ele era Saulo, e tinha escamas nos olhos e depois foram tirar essas escamas, né? Então eu acho muito similar a mim. Parece que eu tava cego, não percebia, tipo, tanso, e daí foi tirar essas escamas e daí eu falei assim, cara, eu que tô fazendo. Então conversei com meu amigo, com o Gleferson, e o Gleferson estudava na mesma universidade que a Ju estudava, e falou com a Ju. Então a gente combinou para conversar lá. Eu fui lá, né? Eu creio que Deus também disse para mim ir, porque eu não queria. Sim. Eu nunca queria contato. Não tinha lógica. E naquele dia o Gleferson simplesmente falou: o Jeff queria ver se eu podia falar contigo. Eu falei: tá, né? Pode ser. Mas assim, eu nunca queria. Então eu creio que foi de Deus mesmo, porque aquele dia ali foi o começo. Né? Apesar que a gente conversou muito pouco, a gente não tinha nada. Eu extremamente fria, porque eu ainda achava que era o diabo que tinha mandado, então eu tava muito ressabiada, né? Então, mas assim, e daí ele me fez uma pergunta nesse dia. Ele falou assim pra mim: o que eu preciso fazer pra gente voltar? Tá ligado? Essa é a pergunta-chave. Esse eu tinha esquecido, né, Teles? É a pergunta-chave. E daí eu falei, não, Deus mandou eu falar, porque eu não queria falar. Eu não queria voltar. E daí eu falei assim, se você se converter, eu volto. Olha só, velho. Mas nesse um ano eu nunca pensava que ele ia se converter. Eu não queria nada. Eu não pensava que ele ia se converter. Mas eu falei, acho que Deus mandou. Porque eu pensava que eu ia me converter. Eu disse, se você se converter, eu volto. Daí tá, ele pediu um abraço, eu dei um abraço muito ressabiado assim. Daí tá, daí ele foi embora. Eu pensei, não vai dar em nada. Não. Voltei pra minha aula, mas pensando não vai dar em nada. Daí ele começou a ir, né? E então, eu lá assim, ressabiada, mas algo que é bem importante, assim, ó.
hoje em dia, por mais que a gente tenha dificuldades, que eu digo não no casamento, mas dificuldades no modo geral, no trabalho, sei lá eu. A palavra diz que o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estarei contigo. Jesus falou, a gente vai ter dificuldades, mas com Jesus vai ser mais fácil, porque Ele vai estar com a gente. Então, assim, ó, por mais que a gente tenha dificuldade, assim, ó, na época, tinha muito mais, sabe, assim, ó, eu era muito fora da casinha. Por mais que eu me achava certo, e tinha gente pior do que eu, digamos assim, que era a minha comparação, mas eu não era um cristão, sabe, não fazia as coisas certas, entende? Então, assim, fui lá para perguntar o que eu poderia fazer. Já sabia que era para procurar a igreja. Na minha época eu achava que era só a igreja, mas era Jesus, né? Para mim entender da palavra, para seguir Jesus Cristo, para virar um cristão verdadeiro. Entende? Então, beleza. Já sabia. Mas glória a Deus que a Ju falou isso, porque poderia ter falado, cara, vaza. Não quero saber de ti. Por isso que eu creio que foi Deus que me fez falar isso, porque realmente não era o que eu queria falar, e simplesmente eu falei. Então, assim, ó, por isso que é importante o testemunho, porque assim, ó, pode ser que no teu caso não aconteça o que aconteceu com a gente. Então nem deixa acontecer. Nem se separa. Cara, procura Jesus, vai se transformar numa pessoa melhor, que um disse, eu não sou perfeito, mas eu sou melhor do que eu era. Tá ótimo, entende? Então, a gente ficar procurando a perfeição não vai conseguir nunca estar perfeito, né? Perfeito Jesus, a gente está procurando ser parecido com Jesus. Então, assim, fui lá, procurei a Ju, ela disse, vai na igreja, então a gente vai voltar a conversar, né? Nesse sentido, então pode ser que a gente volte, mas vai para a igreja. Então, eu mesmo, sendo muito errado, tendo ainda ideias erradas, eu comecei a ir na igreja, que é o pontapé inicial da caminhada com Cristo. Não é uma corrida com Cristo, é uma caminhada com Cristo. Então, foi um pontapé inicial. Eu trabalhava na Microlens, ainda dava aula no sábado, durante a semana e no sábado, das 8 até as 5 da tarde. E daí, a Ju falou, né, que era igreja, mais ou menos. Até na primeira vez que eu era para ter ido na igreja, eu não entendi direito, fui numa igreja errada, fiquei esperando na porta de um lugar lá. Daí a Ju pensou de certo que eu tinha furado. Nem sei o que você pensou, né? Não lembro. Mas enfim. Daí o Sacanagem, o Pé Preto, o bicho sujo, ele me levou no outro lugar, e no primeiro sábado que era pra gente ter ido junto no culto, digamos que era pra mim ter no culto, não fui, eu furei já. Junto não, né? Era pra você ir junto no culto, não, né? a Ju na cadeira, eu na outra cadeira, né? mas eu ia ir na mesma igreja, digamos assim. Na mesma igreja. Então, já no primeiro eu furei, porque Satanás me levou para um lugar errado. Enfim, na segunda vez, e daí eu expliquei pra Ju o que tinha acontecido. Na segunda vez, olha só, eu trabalhava, sábado à tarde, beleza? Daí em Rio do Sul, que é a cidade vizinha de Londres, onde eu trabalhava, subi numa rua que eu desci de moto, era mão única. Então, no meu sentido, só era para mim estar descendo. Quando eu estava descendo para ir para a igreja, um cara de moto subindo na contramão veio e pegou de frente comigo, eu caí, entortou as bengalas, já deu luxação na mão. Não fui. Já não fui. Hospital, fui pro hospital, pra igreja. Chegou polícia, chegou bombeiro, tive que ir para o hospital. Então não fui para a igreja. Ou seja, o que eu quero te dizer? Sempre que você procurar fazer as coisas certas, o dono desse mundo, que é Satanás, que está solto ainda aqui na Terra, ainda, né? Ele vai tentar te atrapalhar, porque eu ainda era dele, digamos assim. Falando em formas práticas. Quem está mais tempo na igreja vai entender melhor. Quem está menos tempo às vezes não entende. Então, vou tentar falar sempre de uma forma mais prática para todo mundo entender. Então, a minha vida era dominada pelas coisas ruins, digamos assim. Então, ele tinha legalidade. Ele tinha como tocar na minha vida. Ele tocou. Mandou um cara lá e bateu de frente. Então, furei o segundo culto já. Entende? Então, mas é porque Satanás não queria que eu fosse, que eu me convertesse, que eu fosse quem eu era. Por mais que ele é um perdedor, mas ele tenta. Então, se a gente desistir já de cara, a gente vai continuar fazendo as coisas erradas. Então, isso serve também, testemunho, como motivação para ti. Cara, mas eu comecei na igreja, tá começando a dar tudo errado, velho. Meu Deus, tá faltando dinheiro, as coisas aqui em casa quebraram, eu tô vendo vulto, sei lá eu o que tá acontecendo na tua vida. Muitos falam, eu tô indo, quanto mais eu vou na igreja, mais as coisas pioram. Parece que tá piorando, entende? Então, assim, mas porque o diabo tá perdendo. E ele não quer, isso. Então ele coloca empecilhos para te pensar que não adianta antes era melhor, pior que não tá adiantando ir, mas ele é só tu resistir, como a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um tempo só.
Pra ver que ele bota tanto empecilho que até o primeiro vídeo que a gente fez, travou o celular tudo, bloqueou o negócio. Então, assim, ó, pra tu ver, o negócio é sério. A gente não tem uma visão espiritual, tem muita gente que tem. Tem gente que não acredita, mas eu acredito, né? Hoje em dia, antigamente não. Então tem gente que vê visão espiritual, sabe que tem demônios, que tem coisas assim que estão tentando aqui te atrapalhar, te botar pra baixo, tentar te dar ideia, cara, se mata que é melhor, velho. Se mata que isso vai acabar. Entende? Então, tipo assim, ó, isso tudo engana Satanás. Entende? Assim, ó, ele quer te enganar para te deixar de seguir o propósito que Deus tem para tua vida. Né? Que é para ter uma vida abençoada, é para ter uma família abençoada, é para ter uma esposa, marido, sei lá o que é. Entende? É o plano de Deus para tua vida, é tu ser uma pessoa feliz. Entende? Então, Deus deu o livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente quer fazer. Então, se nesse um ano eu tivesse escolhido não ter ido atrás da Ju, onde é que eu estava hoje? Não sei, talvez estaria morto, talvez estaria andando que nem um louco, bebendo, sei lá eu o que eu estaria fazendo, teria morrido num acidente de trânsito, sei lá. Enfim, mas o livre-arbítrio, a escolha é essa. Tu quer procurar Jesus? Né? Tu quer aceitar Jesus ou tu não quer aceitar Jesus? Cabe a cada um, né? Cada um de nós. E o interessante é que isso é uma decisão individual, né? Uhum. E é a decisão mais importante da nossa vida. Porque lá atrás, quando eu decidi escolher a Cristo, porque naquele momento eu tive que escolher a Cristo, eu estava escolhendo a salvação da minha vida. Porque se eu retrocedesse ali naquele momento, a gente iria viver bem por um tempo. Mas provavelmente a gente iria brigar, Sim. porque eu teria aberto mão, né? Dado legalidade, que a gente chama, então, né? assim, eu teria dito não para Deus e sim para Ele. Então, eu teria colhido os frutos disso. A Ju fez o que era o certo, né? Entende? Então, não tem realmente como ceder, né? Entende? Então, se tu tá, às vezes, na dúvida, continua caminhando com Cristo, sabe? Então, assim, Deus vai fazer o que for melhor pra tua vida, sabe? Então, assim, só procura uma igreja certa, tu vê se é pregado o amor de Cristo, entende? Assim, existem vários tipos de igreja. Só procura uma que tu se enquadre e que realmente seja pregado o amor de Cristo e Jesus esteja em primeiro lugar, show, continua firme, tá? Mas, amém, voltando pro testemunho, né? Então, tudo começou a dar errado. Bati, depois tinha o carro ali que quebrou caixa de marcha, estourou, sabe? Tudo que podia dar errado estava dando ali. E que antes não estava. Antes estava tudo certo. Quando eu comecei a procurar ir na igreja, para procurar Jesus, começou a dar tudo errado. Mas isso que eu quero te incentivar. Como a gente falou, vai ser só o começo. Enquanto Satanás ele pode tentar te tocar, ele vai tentar. Vai chegar um momento que Jesus, o Espírito Santo vai te pegar esse cara, vaza. Tu não pode mais tocar nele agora, entendeu? Porque eu procurei Jesus, cada vez mais próximo de Jesus. Se eu estou mais próximo de Jesus, eu estou mais longe de Satanás, né? Como diz, a escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência de bem. Quando eu comecei a procurar o bem, que é Cristo, o mal começou a ter que se afastar automaticamente. O diabo perde espaço, né? Uhum. Então, isso aí. Comecei a procurar Jesus, comecei a ir na igreja. A gente sentava separado até nas cadeiras, mas eu estava lá. Todo culto estava lá, estava aprendendo. E a gente foi indo. E a dona Juliana está abrindo um sorrisinho aqui já. Porque a gente sabe da história, né? A gente sabe da história porque toda. se ele estava lá na outra cadeira, mas Deus que andou, olhadinha, né? Pra ver se ele estava se entregando, né? Porque sim, ele podia se aguentar, né? Migué, né? Não, Podia dar um migué. Mas assim, eu dava assim umas olhadinhas pra ver como é que ele estava, se ele estava se quebrantando. Porque assim, eu tinha, quando ele voltou, porque ele falou, começou a ir na igreja, eu comecei a pensar, começou a ter aquele sentimento de novo. E daí eu não queria ser enganada também, né? Então, apesar que eu queria muito que ele se convertesse mesmo, mas eu ainda tinha aquela insegurança. Mas eu sempre dava aquela olhadinha. Sim. E assim, ó, tipo, como eu falei, por mais que às vezes eu ainda não era, digamos que uma pessoa melhorada, que eu sou hoje, não sou perfeito, mas sou melhorado, eu tentei me entregar, assim, eu disse, não, vou pegar firme e vou tentar aprender, sabe, eu vou tentar buscar, e isso é muito importante, por mais que às vezes tu não sente que, cara, poxa, não sei se tá funcionando, só procura se entregar, buscar, entende? Para que tu seja melhorado, por causa de Jesus, né? Então, comecei na igreja, comecei a escutar os cultos, as pregações, né? Então, convidei a dona Juliana para comer uma pizza, né? Então, assim, eu já sabia dos pontos fracos, então a gente foi comer pizza, então começou
eu comecei a dar frutos, que a Ju começou a perceber, né? E que isso é algo natural e automático, porque tu pode se esforçar e a pessoa vai perceber que está só se esforçando, né? Mas acabou sendo natural e a gente começou a voltar a conversar, sabe? Começou a ter intimidade de novo, que não tinha mais. Intimidade que você fala é intimidade ficar mais de próximo, intimidade né? de ficar próximo, pelo amor de Deus, né? A gente não teve relação, né? Teve mais de... Porque a intimidade era zero. A intimidade que eu digo assim, de conversar, era zero. A gente não conversava mais. Então a gente estava voltando a essa intimidade de conversar. E que eu via que realmente eu ainda amava ela, que eu nunca tinha deixado de amar ela. Entende? Então tava tudo no caminho certo. Era só continuar. Até que chegou um dado momento. Enfim. Que a gente não sabe o tanto que tem que evoluir o testemunho para já chegar no final, né? Mas num determinado momento eu fui falar com o pastor, a gente, né, com a Juju, para que ele desse permissão se a gente podia voltar a namorar. Que a gente pudesse namorar, então, né? Depois de alguns meses, depois de alguns meses, né? Entende? Tô já passando para frente um pouco para não ficar, já tá em meia hora de testemunho, né? Mas então o pastor autorizou, né? Talvez ele já viu que estava melhor do que quando eu cheguei. Quando eu cheguei estava com a cara bem ruim, já estava um pouquinho melhor, talvez. Entende? O pastor é que analisou e liberou se a gente tinha condições de namorar ou não. Voltando a namorar, então a gente voltou a namorar, foi conversado até, vamos pular já pro noivado. Ele foi pro noivado, claro que o noivado teve pizza, então fiz algo certo que eu não tinha feito da primeira vez, pedi a mão da Ju pros pais dela em noivado, sabe? Uma solenidade, assim, por mais que foi básica, mas tinha pizza, tava tudo mas perfeito. Tinha 2 ou 3 pizzas, isso era... Pizza gigante, assim, ó, pra vocês entenderem, a pizza na nossa região gigante, cara, de 60 de diâmetro. 60 centímetros de diâmetro. Então, assim, pra mim foi o... Foi o ápice. Nossa, foi o melhor noivado da minha vida, da que eu já vi. O outro não teve, né? O outro não teve pizza, então foi melhor do que o primeiro. Mas, enfim, resumindo, então, a gente noivou, fez tudo certo, sabe? Enquanto a gente tava noivo, a gente dormia em cama separado. Eu tinha entendido o que era certo, entende? Então, não, a gente não teve relação sexual antes do casamento. A gente fez tudo como que devia ter sido feito da primeira vez, que eu não entendia. E por eu estar buscando Jesus, comecei a entender. E talvez até tu pode pensar, mas é um trouxa. Cara, mas assim, ó, não é um trouxa. É o ensinamento de Cristo. Por esse ensinamento de Cristo, eu sou beneficiado, sabe? Hoje eu tô casado com a mulher que eu amo porque eu voltei para Cristo. Porque eu, na verdade, voltei, não, eu fui porque eu nunca tinha ido para voltar, mas eu procurei a Cristo e hoje em dia sou casado com a mulher que eu amo porque eu fui procurar Jesus. Porque eu voltei e fui fazendo da forma certa. Que talvez você que está vendo esse vídeo não esteja fazendo, então faz. Para que tu possa ter um casamento abençoado, para que tu não tenha nenhum tipo de legalidade, para que tu não dar nenhuma brecha para que Satanás possa enfiar o dedo ali e tentar destruir o que tu já construiu, o teu relacionamento, o noivado, o teu casamento, entende? Volto. O povo perece por faltar entendimento. Né? Se tu fizer alguma coisa errada, Satanás tem como tocar. Enfim, voltando. Então a gente noivou, foi marcado o casamento. A gente casou 17 de novembro de 2007. Então, só para vocês verem, assim, no dia que o Jeff foi conversar comigo, isso era março de 2007. Pra frente de março. Então, ele começou a ir na igreja, ele ficou alguns meses na igreja e a gente começou a namorar e em novembro a gente casou, novembro do mesmo ano. Então, não foi um longo tempo, porque a gente já se conhecia. E eu tava decidido, né? A gente já se conhecia, a gente sabia o que a gente queria. Então, a partir do momento que o Jeff voltou, que ele começou a ir na igreja, e não foi simplesmente por ele ir na igreja. Sim, foi porque eu sabia que ele estava pensando o que eu pensava. Ele tinha a mesma mentalidade do que eu. Eu comecei a pensar da forma que eu deveria ter pensado antes, entende? Sim. Da forma que era certo da Ju. Eu comecei a virar crente, digamos assim, um cristão verdadeiro, que eu me denomino hoje em dia cristão, né? Então eu comecei a virar um crente, um cristão, e daí deu de realmente sim, noivar certo, casar certo e bola pra frente. E é isso aí, entende? Então, em 17 de novembro de 2007 a gente casou, né? E a gente tá fazendo esse vídeo hoje, dia 4 de março de 2020. Então a gente já tá casado há um bom tempo. Vai fazer 13 anos em novembro. Vai fazer 13 anos. Foi bom?
Tá sendo bom? Foi bom ter voltado? Foi. Aham. Na verdade, eu tenho certeza que era o que Deus queria para nós, né? Só que a gente, às vezes, a gente é que atrapalha os planos de Deus, Sim. né? Então, era o que ele queria para nós mesmos, mas pelo Jeff ter decidido, acabou que Deus podendo cumprir os planos dele, né? Na nossa vida. Então, assim, ó, o importante do testemunho é que, assim, ó, que uma atitude que tu tomar hoje pode transformar o resto da tua vida aqui nessa terra. Porque uma atitude que eu tomei de ir atrás da Ju, de procurar Jesus, essa atitude que, claro, engloba um monte de coisa, mas essa atitude de procurar Jesus Cristo mudou minha vida. Então, essa atitude que tu pode tomar hoje, né, não só no casamento, em qualquer coisa, né? Qualquer coisa com Jesus, tu tomar uma atitude vai mudar, vai transformar o resto da tua vida. Às vezes você pode dizer assim também, mas se tu não tivesse decidido lá atrás, vocês não teriam se deixado, vocês também teriam casado. Não. Porque a gente não teria conhecido, se eu tivesse aceitado, né, escolher ele, provavelmente eu não teria firmado na igreja, eu teria saído. E daí assim, ó, eu iria viver como o ditado do mundo diz, como o diabo gosta. Então a gente iria viver perdido nesse mundão aí. A gente não teria conhecido a verdade. É a verdade que nos liberta, não é uma religião. Isso. A palavra de Deus não é religião. Eu não deixei do Jeff por religião. Eu deixei do Jeff porque a palavra de Deus diz que não é correto a fornicação. Então, não é porque Deus quer punir as pessoas que ele faz isso. É porque ele quer guardar elas. É porque ele quer proteger elas. Deus quer que o homem case com uma mulher e que os dois tenham relação somente depois do casamento. Por quê? Porque depois do casamento eles tiveram uma aliança. Então, daí eles podem ter relação, mas antes não. Mas por quê? Antes não, porque vai trazer mal para eles, e Deus não quer mal para nós. Entende? Então, quando tem a palavra de Deus nos direcionando, é para que a gente venha a caminhar conforme Ele quer, para que a gente viva bem, para que a gente viva melhor. Daí tu me pergunta, mas Jefferson e Juliana, isso tão bonitinho que vocês estão desenhando não está acontecendo aqui comigo, não está acontecendo na minha vida. E agora? Cara, mas eu já fui casado, eu já tive namorado, já tive relação com mais que uma mulher, mais que um homem. E aí? Entende? Então, assim, ó, a partir do momento que você tem o entendimento, a partir do momento que você viu esse vídeo, você sabe que agora você sabe o que é o certo, é daí pra frente. Você é julgado pelo que você conhece. Você não tinha entendimento. O povo perece por faltar entendimento. Você está tendo entendimento, é daqui pra frente. Eu fiz errado. Mas agora eu já sou casado com outra mulher, agora eu já sou casado. Agora tu entendeu. Daí pra frente. Entende? Então... A importância do arrependimento, né? Eu conheci Cristo hoje. O que eu fiz lá atrás, eu tenho que pedir perdão a Deus. Eu tenho que me arrepender para que Deus possa perdoar os meus pecados. E dali pra frente, né? O importante, vamos supor assim, o sumo desse vídeo, desse testemunho, é a importância da atitude que tu vai tomar. Entende? E a diferença que ela vai fazer pro resto da tua vida. Entende? E uma atitude, tanto seja ela boa, como seja uma atitude ruim. Entende? Porque eu posso ter uma ideia ruim e tipo, vou dizer, eu passou uma mulher na minha frente e o Satanás me deu a ideia de eu trair minha esposa, eu vou lá e vou trair minha esposa, e essa atitude ruim que eu tô tomando, que a gente vai se separar, vai mudar o resto da minha vida. Entende? Ou a atitude que eu tô tendo, digamos, eu vou falar assim, não, eu não vou trair minha esposa, essa atitude que vai me manter no meu casamento feliz pro resto da minha vida, entende? Então, assim, uma atitude que você faça transforma a tua vida. A nossa vida é feita de atitudes diárias, decisões diárias. Então, a importância de fazer uma decisão baseada na palavra de Jesus Cristo, baseada em Cristo, no que Jesus... Pensar assim, cara, o que Jesus faria no meu lugar aqui? Entende? Isso muda tudo a tua vida. Porque foi o que eu pensei, cara, o que Jesus faria? Jesus ia falar com a Juliana e perguntar o que ele estava fazendo errado, o que ele poderia fazer para voltar a namorar, entende? Então, é algo que eu aprendi e que eu quero estar passando para ti. Então, assim,
Ah, mas eu tô brigado com a minha esposa. Ah, eu tô brigado com, sei lá, até com teus pais, tô brigado, não sei o que lá. Cara, muda. Ah, eu fazia errado. Tu precisa continuar fazendo errado? Não. Muda. Né? A partir desse momento de atitude, vai ter uma transformação. Entende? E o importante da decisão é não pensar, eu não vou atrás de alguém, ou eu não vou conversar com aquela pessoa porque ela que está errada, não eu. Quando tu decide caminhar com Cristo, não interessa quem está errado. Se tu sente que tu deve falar com alguém, vai lá e fale. Não pensa que ela que está errada, ela que venha falar comigo. Isso. Não, tome a decisão de tu ir até aquela pessoa. Talvez, entende? Talvez tá faltando aquilo para a pessoa pedir perdão, ou seja perdoado, sei lá eu. Entende? Assim, ó, o importante é saber que a gente tem que buscar a Cristo, sabe? E em Cristo tudo é transformado. Entende? Às vezes, poxa, eu tô separado, ainda não casei com ninguém, e a minha esposa tá lá com os meus filhos lá, coitada, ela tá sofrendo, eu tô sofrendo aqui, mas por um orgulho, que existe muito homem orgulhoso, muita mulher orgulhosa, e ambos orgulhosos, por um orgulho eu disse, não, eu não vou voltar lá e vou pedir perdão. Deixa que se lasque. Daí ela sofre, teus filhos sofrem, tu sofre, e isso é o amor de Cristo. Porque a partir do momento que tu entende o amor de Cristo, cara, não importa quem está errado. Eu vou lá, a gente vai ter um diálogo, entende? Isso é muito importante também, diálogo, tá? Diálogo saudável. Se não tá dando de conversar, se afasta, volta outro dia, conversa outro dia, né? Mas a virtude é no momento da treta, da dificuldade, conseguir dialogar. Me perdoa por isso que eu fiz, sabe? Me ajuda, talvez até tu vai falar isso, me ajuda, eu não sei o que fazer direito, que foi o que eu pedi para ajuda, eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu não sabia nem direito o que eu tinha que fazer, então, se talvez o outro sabe melhor, cara, procura Jesus, sabe? Então, assim, tem uma série de coisas que tu vai ver na tua caminhada com Cristo que vai ser melhor para ti, hoje em dia para mim, quando às vezes eu tô um pouco mais triste, eu tô um pouco para baixo, o que eu faço? Eu ouço louvor. Cara, é uma injeção de ânimo em mim. Depois eu ouço louvor, já dá vontade de ler mais a palavra, dá vontade de fazer vídeo que não estou fazendo agora, dá vontade de falar mais de Jesus para as pessoas, entende? Então, assim, tu tem que ter um start para te grudar em Jesus Cristo. Eu lembro que o pastor Miro, que é o pastor da nossa igreja, ele falou uma vez para Deus, ele disse, Deus, me dá um gancho para me segurar, entende? Então, assim, que veio alguma coisa assim que ele conseguiu segurar nesse gancho e dali ele continua. E hoje em dia ele é o pastor da nossa igreja, entende? Então, assim, pede para Deus, assim, mas eu não sei orar bonito que nem os crentes oram. Não tem oração bonita, sabe? Assim, Deus, ele tem que ser um amigo íntimo teu. Fala assim, Deus, eu nem sei como que é essa tal de oração. Na nem verdade, sei como orar pedir. E falar com Deus. Isso, né? O que Deus quer, falar sinceridade. Sinceramente, Pronto, no teu coração. Né? Isso é uma oração. Eu não sei, Deus, o que eu tenho que fazer, mas me mostra. Traz pessoas para minha vida que vão me direcionar, sabe? Que eu possa ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Não sei o que tu vai falar para Jesus Cristo, o que tu vai falar para Deus, sabe? Mas a atitude de tu falar assim, cara, eu tô só me lascando, não tá dando certo, eu queria muito voltar a ser feliz, eu queria muito que desse certo o meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, que desse certo o meu relacionamento com os meus pais, não importa. Se tu quer muito, porque eu tenho certeza que todo mundo quer ser feliz. Não tem alguém dizer, eu gosto de sofrer, eu sou masoquista. Cara, eu tenho certeza que até o masoquista que se denomina masoquista, talvez você está vendo meu vídeo e às vezes é masoquista, se não concorda, comenta aí, depois a gente troca uma ideia, mas até o masoquista lá no fundo, ele quer ser feliz, entende? Então a gente querendo ser feliz, o que a gente tem que fazer para ser feliz? Tem que quebrar o orgulho, tem que pedir perdão, tem que mudar atitudes, entende? Faz uma listagem, começa pelo que tu conseguir e vai indo, cara. É uma escalada. Né? Amém. Agora estamos aí, né? Eu acho que é isso. Na caminhada. Estamos aí, né? Hoje... A gente tem, às vezes, discussões, mas discussões, assim, sadias, né? No casamento. Às vezes... Que existem opiniões diferentes. Às vezes um se altera um pouco, às vezes o outro se altera um pouco, mas isso é o casamento, né? A gente não pode dizer... A gente tá um pouco afastado aqui, mas é por causa das cadeiras, que elas não se encostam, tá? Então, senão a gente tava juntinho, mas...
Mas tem discussões, ela atrapalhou bem. Mas a gente sempre acaba tudo bem, né? Sempre fica tudo bem. Até porque a gente tem Cristo dentro de nós, então por mais que esteja em algum momento difícil... A gente não é melhor do que qualquer um que esteja vendo esse vídeo, entende? Pra todo mundo saber que tem problemas. Tem problemas sim no casamento. Não é o nosso casamento é perfeito? Não, de ninguém é. De ninguém né? Então, a gente é muito feliz, muito feliz. Mas não quer dizer que não tem mais nível de felicidade, o nível de felicidade que a gente está tendo hoje é maior do que a gente tinha um ano atrás. Sim. É maior que a gente tinha 5 anos atrás. É maior que quando a gente casou, entende? Então, assim, por que ele é maior? Cada ano que passa, esse nível de entendimento é maior, esse nível de amor é maior, entende? Por causa de Jesus, porque a gente continua procurando Jesus Cristo, a gente continua tentando entender o que é melhor fazer, como que é a melhor forma de eu tratar a minha esposa para não machucar ela, a melhor forma para ouvir a opinião dela, entende? Então, assim, a gente está em constante aprendizado, e desse aprendizado, atitudes e ações que a gente tem que começar a fazer, porque eu posso passar 100 anos na igreja ouvindo pregações maravilhosas e não mudar nada, entende? Então, essa é a diferença. Tu ouvir e praticar. Então, é o que a gente tenta fazer no nosso caminho. Como a gente disse, não é perfeito, mas a gente tenta ouvir, aprender e praticar. Isso aí. Então, que você também possa ouvir, talvez desse pouco que a gente falou, pouco que já é 46 minutos, mas é bastante, mas para o tamanho do testemunho, acho que teria que ser umas 4 a 5 horas, assim, para botar vários detalhes, né? A gente tentou resumir. Mas, para que tu possa tirar algum proveito desse testemunho, para que tu possa tirar proveitos de pessoas que sejam parecidas com Jesus, que você possa tirar proveitos da palavra de Cristo. Eu não sei qual é o nível que você já tem de leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, de Jesus Cristo. Talvez tem gente que está vendo aqui que já leu várias vezes a Bíblia, tem gente que nunca leu a Bíblia, talvez, mas eu queria te dar, talvez até uma indicação. Eu acho que é muito proveitoso tu ler o Novo Testamento primeiro, não começar lá do Velho, que às vezes eu também, estou falando talvez por uma dificuldade que eu tinha, né? E para talvez acrescentar nesse testemunho, começa a ler o Novo Testamento, depois tu lê, às vezes até mais que uma vez o Novo Testamento, daí tu pode ir começar a ler o Velho Testamento. Ou se às vezes tu tem um pouco... Provérbios é muito bom, sabe? Vai te dar muitas direções boas. Não quero ler muita coisa, não quero ler todo o Novo Testamento. Então, lê o Provérbios, que é do Antigo Testamento, você já vai ter uma boa direção, uma boa orientação. Mas eu te aconselho a tu ler o Novo Testamento. Me acrescentou e vai te acrescentar muito também. Amém. Amém? Eu acho que é isso. É isso aí. Né? Já ficou bem grande o vídeo. Mas a gente é muito feliz e a gente não quer guardar essa felicidade só pra gente. E a gente não quer plantar inveja em ninguém também. A gente quer disseminar o amor, e esse amor é de Cristo. Sim. Então, o nosso desejo é que, da mesma forma que o nosso casamento é maravilhoso hoje em dia, que o teu casamento também seja. Não importa o que tu já passou, as dificuldades que tu tem, as dificuldades que vão vir, mas que tu possa ter esse casamento baseado em Cristo, para que você possa ser feliz. Você, a sua esposa, a sua casa, a sua família. Amém? Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, se quiserem botar nos comentários, quando a gente puder responder, a gente responde. E no próximo vídeo, talvez até sugestões de algum vídeo. Mas como é que aconteceu isso na vida de vocês? Como é que isso? Tem dificuldade naquilo? Se vocês puderem fazer algum vídeo falando disso, a gente faz. Então, logo vai ter outras pessoas aqui, também outros convidados que eu já prometi há tempo e eu quero ver se boto em prática, né? De outros testemunhos que venham a acrescentar na vida de vocês. Sempre é válido. Como eu disse, às vezes se uma pessoa mudou a vida de uma pessoa, toda honra e toda glória para Jesus Cristo. Mas se mudou a vida de uma pessoa, é válido. Amém? Então assim, até o teu testemunho de vida, se tu acrescentou, se mudou algo na tua vida, que tu, cara, isso foi bom para mim. Então que tu venha testemunhar para alguém, cara, eu fiz isso, eu li isso, eu ouvi esse louvor, cara, me trouxe paz. Passa para outra pessoa, sabe? Para que o teu testemunho sirva para outras pessoas. Às vezes Satanás até bota na tua mente assim que é tão pouquinho mesmo, mas assim, tão mexeruca que tu vai falar isso, entende? Não existe. Isso é um engano de Satanás para que não seja o mesmo tantinho que já foi acrescentado na tua vida, não seja acrescentado na vida de outra pessoa, e que às vezes aquele tantinho que tu acha que é pouco vai fazer a diferença da pessoa
mudar de ideia em se suicidar ou não. Cara, aquela palavra que tu me falou mudou o resto da minha vida. Entende? Então, que a gente possa ser esse agente transformador. Chega. Parou o vídeo. O resto fica para a próxima. Deus abençoe, galera. Tudo de bom. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu? Amém. Abraço.